Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre as expressões. Vai projetar também aqui a palavra com os slides, Aleluia. As expressões do amor do Pai. Hoje é o dia dos pais. Deve ser um dia que Deus seja ainda mais glorificado através das nossas vidas, homens, pais. Aleluia. Que nós também possamos ter as expressões do amor de Deus. E nessa parábola, uma das parábolas mais lindas, na minha opinião, a mais linda da Bíblia. Aqui o evangelista Lucas, que é um médico, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos, ao ler Lucas 15, no verso 11, nós lemos a última parábola, porque era um conjunto de 3 parábolas. A primeira delas fala de um homem que tinha 100 ovelhas. Um animal, quando uma se perdeu, ele largou as 99, subiu e foi atrás de uma. Quando encontrou, fez festa nos céus, porque a sua ovelha estava perdida e foi encontrada. A segunda parábola era de uma mulher que tinha coisas, dinheiro, tinha 10 dracmas. Uma delas se perdeu. E ela então vasculhou a casa, iluminou todos os lugares, achou a sua dracma, chamou suas amigas, fez uma grande festa e diz: venha celebrar comigo, porque achei o dinheiro perdido dentro de casa. E vai afunilando algo, começa com animais, eram 100. Tinha 100, depois eram 10. Depois virou 2 filhos. 2 filhos. Agora ele está dizendo que são filhos, são pessoas. Vale mais do que ovelhas, vale mais do que dinheiro. Está falando de gente. Eu já vou logo adiantando para você. Os 2 se perderam. Lucas 15, versículo 11 diz: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Ambos receberam herança. Ele repartiu para os 2. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidades. Então lhe foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse-lhe: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos ler só até aqui, por enquanto. O foco de Jesus
O alvo de Jesus não é falar dos dois filhos. O alvo de Jesus é falar das expressões de mostrar quem é o nosso Pai. É falar do amor do Pai, o tanto que o Pai nos ama. Eu quero convidar você a grifar esse texto, a abrir a sua Bíblia nesse texto, mas não somente a sua Bíblia, mas a abrir os seus ouvidos e o seu coração para ouvir a voz do Pai dizendo a você que você é filho amado. Desde a eternidade a voz de Deus ecoa, dizendo um grito de urgência e de amor: eu quero os meus filhos para uma vida plena de intimidade, de riqueza, de prosperidade. Quero me revelar a eles, eu quero estar com eles para sempre, que eles sejam o meu povo, propriedade minha, para que eternamente venha desfrutar de mim, do meu coração, conhecer a minha generosidade. Sempre Deus quis se manifestar aos seus filhos desde Gênesis, na verdade desde a eternidade. O amor de Deus quer ser manifesto, mas ninguém foi capaz de revelar o amor do Pai a não ser Cristo Jesus. Ninguém, os judeus nunca poderiam chamar Deus de Pai. Deus para eles era como um ser radioativo, muito perigoso, que devia amarrar uma corda na cintura ao fazer a expiação uma vez por ano, chamado de Yom Kippur. E se falhasse na expiação, ele morreria e tinha que puxar o cadáver. As pessoas preocupadas, ninguém queria aproximar de Deus. Certa vez Deus queria se revelar-se a todo o povo, mas o povo com medo de Deus, porque o monte fumegava e tremia. As pessoas falam que Moisés suba no nosso lugar, que o Senhor fale com Moisés e Moisés fale conosco. O povo mais uma vez rejeitou a Deus. Deus queria que uma nação inteira fosse sacerdote. E aí Jesus veio para poder expressar quem é Pai. Jesus veio revelar os nomes de Deus. Ele não veio revelar Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, porque já tinha revelado ao seu povo. Ele não veio revelar que o Senhor é o Jeová Sabaote, Deus da guerra, porque já tinha revelado. Nem tão pouco Jeová Rafa, o que cura, o que sara, porque Deus já tinha manifesto esse nome. Nem como Elohim, nem como Jeová Tzkenu, Jeová Jireh, o nosso provedor. Todos esses nomes já tinham sido revelados no Velho Testamento, já tinham sido conhecidos por Deus, pelos homens. Deus já tinha mostrado, mas nunca Pai. Então as pessoas, de uma maneira religiosa, clamavam a Deus, o Jeová, segundo a sua necessidade. Se precisava de cura, clamava Jeová Rafa. Se precisava de provisão, clamava Jeová Jireh. Se precisava de vitória, é o Jeová, nossa bandeira, né? Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová Tzkenu, Jeová. Esses eram os nomes de Deus. Mas Deus nunca tinha revelado um outro nome. E Jesus disse para os seus discípulos: eu vim revelar o nome do Pai, para que vocês estejam guardados nesse nome, lá em João capítulo 17. E Jesus foi o único que chamou a Deus de Pai. Pai não é um título, Pai é um nome de Deus. Pensamos que é um título. Deus compartilhou este título conosco. Para nós é um título, mas referindo ao Senhor, é o nome dele, Pai. O nome que inclui todos os outros nomes. Ele se revelou para Moisés como eu sou. Ele é tudo que você precisa.
Tudo que você precisa está nele, ele é a fonte de tudo. Posso ouvir um amém? Mas Pai é o novo nome de Deus. E aqui ele quer mostrar as expressões do Pai. No mundo de hoje machista, que muitos pais têm dificuldade de falar que ama o filho, que não consegue beijar seu filho, porque o seu filho é homem, talvez barbudo, não consegue expressar amor. E aí essas pessoas vão vendo as expressões de um pai natural, muitas vezes porque ele foi criado assim, machista. E eles começam a achar que Deus também é um Deus que não demonstra amor, e tem dificuldade de receber o amor de Deus. Nosso Senhor não tem nada a ver com aquilo que eu sou pai, não tem a ver comigo. Ele é totalmente diferente. Ele é completo, Ele é poderoso, Ele é santo, irrepreensível, Ele é soberano, e Ele é a exata expressão. Ele é o Pai genuíno e verdadeiro. Talvez o seu pai falhou em alguma coisa, foi um pai ausente, ou teve dificuldade de demonstrar afeto, carinho, ou teve que trabalhar muito, ficou fora muitas vezes. E aí os filhos vão crescendo e pensando que o Pai dos céus é dessa mesma maneira. O mundo quer distorcer a imagem do homem. Muitas vezes são os pais que abandonam a família, são os pais que vão embora, são os pais que trocam por outras mulheres, porque a imagem do homem distorcido, carnal, mundano é assim, mas não é no nosso meio. No nosso meio nós estamos cada vez mais parecendo com Jesus, que ama, que cuida, que protege, que governa, que manifesta amor e carinho. Posso ouvir um amém? O diabo veio para distorcer a imagem do Pai, para impedir que os filhos se aproximem de Deus. Mas o Senhor está se revelando como um Pai genuíno. Nós somos falhos. O Senhor já nos lavou e perdoou. Deus quer que você, Pai, manifeste quem Ele é. Ainda dá tempo. Você pode cada vez mais manifestar quem Deus é. Ser pai é uma grande dádiva, é um presente que nós recebemos. Você gerou homens e mulheres. Você criou eles com amor, com graça, na medida que você tinha, da forma que você sabe. Mas ainda dá tempo de continuar da maneira dele. Que nós nos rendemos ao nosso Pai para dizer: Senhor, ensina-nos a criar nossos filhos. Ensina-nos a criar como o Senhor nos cria. Estudos mostram que crianças criadas sem pai têm 5 vezes mais de chances de viver na pobreza. Tem 9 vezes mais de chance de largar a escola. 20 vezes mais chances de serem presas. Esse número não são apenas estatísticas. São gemidos sociais. São órfãos emocionais, vagando aí neste mundo, sem conhecer a Deus, buscando drogas, violência, prazeres passageiros, aquilo que simplesmente um abraço do Pai pode curar. Por falta do abraço, do amor, muitos se perderam. Mas o Pai Celestial quer abraçar você, quer envolver você com esses laços de amor. Sabe, queridos, existe um campo de guerra espiritual, que são as pessoas que têm essa dificuldade e lidam com Deus de uma maneira religiosa. Hoje Deus quer romper com as correntes do abandono e sarar feridas que ficaram desde a infância, por talvez crescer sem pai, ou
Porque o pai talvez não foi um cristão, não foi alguém cheio do Espírito. Nós estamos aqui para expressar de fato o amor de Deus aos nossos filhos. Por mais que o amor da mãe e do pai, ele é absurdo e é capaz de dar sua vida pelos seus filhos. Agora imagina ele. Se nós temos umas expressões como por um espelho embaçado de amor de Deus, agora imagina o amor dele inteiro, poderoso. Baixa mais um fundo, por favor. Primeiro, Deus é um pai que espera. Ele é um pai que espera. A história de Lucas, nós vemos aqui sobre o pai, o caráter do pai, o coração dele. E aí na cultura judaica, o filho mais velho, ele tinha direito a 66% da herança. Uma porção dobrada em relação ao seu irmão mais novo. E mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho nunca desfrutou de nada. Eu quero falar um pouquinho sobre os dois. Vamos falar do mais novo. Esse menino, esse adolescente, ele pediu o dinheiro do seu pai. Ou seja, pai, já que o Senhor não morre, já que o Senhor não morreu até hoje, então dá aqui a minha herança. E aí é interessante que ele não pegou o dinheiro, o pai, repartindo para os dois. Um continuou na casa, o outro e ainda ficou dentro de casa com o dinheiro do pai. Eu fico imaginando, sentando à mesa para tomar café, com o dinheiro do pai no bolso. Não tinha ambiente, não tinha alegria. Ele não pegou o dinheiro e saiu, ele continuou lá ainda. Até que o dia que a comunhão ficou insuportável, não por causa do pai, mas por causa da acusação, por causa dele. Então vou embora, vou viver a minha vida, vou viver uma vida fundada no pecado, nas coisas lá fora, no mundo. Vou viver a minha vida longe de Deus. Eu não quero deter muito aqui no filho mais novo, mas o Senhor tem colocado no meu coração. O filho mais novo é muito fácil você perceber, aquele que vai embora, aquele que sai da casa, aquele que abandona a comunhão, aquele que abandona as células, é aquele que abandona a congregação, vai embora. Eles vão voltar, porque se são filhos vão voltar. Se eles não voltarem como o Senhor, é porque não eram dos nossos. Era um religioso, era um servo na casa. O servo vai embora e não volta mais, mas o filho volta para casa. Mas o Senhor me chamou a atenção do filho mais novo, mais velho, perdão. O filho mais velho estava dentro de casa, com a herança. Tem muitos filhos velhos dentro de casa, mas o coração já está longe há muito tempo. Tem muitos filhos velhos na casa, mas não tem mais comunhão com o pai. Estão vivendo uma vida só para trabalhar, só querem fazer coisas. Fazer coisas sem o coração do pai não tem recompensa. Deus não quer que façamos coisas. Deus quer que nós desfrutamos dele. O fazer é uma consequência do desfrute. O fazer é uma consequência, é uma resposta a uma vida de intimidade. Senão vira religiosidade vazia, vira um fazer com as forças do meu braço, obras da carne que vão se queimar naquele dia. O filho mais velho dentro de casa, mas evitava o contato com o Senhor. Quantos filhos mais velhos existem? Não saíram, não foram embora, continua nas células, nos cultos, mas como que está o coração?
ele consegue deitar o rosto no colo do Pai. Ele consegue desfrutar do amor do Pai? Ou só querem trabalhar muito e querem merecer a bênção? Não consegue nem ter fé para apropriar daquilo que já é dele. É rico, mas vive como miserável. Tem alegria, mas só vive na tristeza. Tem unção, mas só vive vazio. Recebeu poder, mas não usufrui. Tem sabedoria, mas parece que vive sem, metendo os pés pelas mãos sempre, tomando decisões precipitadas. Tudo já foi disponível, já foi dado ao filho mais velho. Jesus disse para ele: tudo que eu tenho é seu, é só você desfrutar. Mas o mais velho não aproveita nada, não pega nada do que é dele. Fé é pegar aquilo que já é seu. Fé é apropriar daquilo que recebemos. Recebemos poder, recebemos autoridade, recebemos unção, recebemos glória, recebemos ousadia, recebemos poder dos céus para estremecer o mundo, o inferno. Temos tudo o que precisamos. O Espírito Santo em nós, alegria, vida, paz, descanso. Vamos aproveitar e viver isso, senão estamos perdidos, igualmente ao mais novo. Você está usando aquilo que já é seu? Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós fazemos, com o que recebemos. Você já recebeu tudo, toda a plenitude. Os apóstolos não tinham tudo. A Bíblia estava sendo escrita ainda. Quando Mateus morreu, nem todos os evangelhos já estavam escritos. Sabe, tem alguns que morreram sem ver o evangelho ainda. E não sabia, porque João escreveu o Apocalipse. Muitos nem conheceram o Apocalipse, que foi o último livro a ser escrito. João morreu numa ilha de Pátimos, de velhice. E teve alguns que morreram antes dele, não conseguiu ler aquilo que ele escreveu. Nós temos toda a plenitude. Quem era Moisés comparado aos filhos de Deus? Eles não conheciam Jesus. Moisés só conheceu Jesus no único momento, quando no Monte da Transfiguração Jesus mostrou a glória dele, mas foi só isso. Só aquele momento e mais nada. Elias não conheceu o Novo Testamento. Nós conhecemos e temos tudo. Mas muitas vezes somos uma geração que a que menos tem poder manifestando, exalando dentro de nós. Teve pessoas que com muito pouco fizeram muito mais. Nós temos tudo. O que nós temos feito? Nós somos o filho mais velho. Somos o filho mais velho porque viemos depois. Talvez somos uma das últimas gerações da volta de Jesus, que está muito próximo. Estamos na casa. Mas o Senhor que lhe chama a nossa atenção hoje: desfrute do seu Pai. Fora da religião, fora daquilo que as pessoas falam por aí. Desfrute de quem Ele é de verdade, de toda a plenitude. Sabe, é tão poderoso que o Pai o esperava todos os dias. Toda vez que alguém se manifesta e a Deus, Ele já está lá esperando por você. Ele espera você pelas manhãs. Ele espera você a cada hora do seu dia. Ele espera você no horário de almoço, para que você busque a Ele. Coloque o seu coração nele. Coloque o seu tempo nele, a sua força, os seus pensamentos. Que o desejo do seu coração seja Ele, e não abrir uma rede social e ficar entretendo ali por alguns tempos, mas que você venha se meditar na palavra, amar a palavra, buscar a palavra, que ela é vida para você. Você quer conhecer a Deus? Conhece a palavra. Porque é incoerente alguém dizer que conhece a Deus e não conhece Bíblia, não conhece a Deus. Se Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra escrita,
Deus é a sua palavra. Quem não conhece Bíblia não conhece Deus direito. Sabe, Alexandre o Grande, certa vez foi abordado por um mendigo pedindo esmolas. Sabe o que é interessante? Pode ir avançando aí. Ele tirou 2 moedas de ouro. O seu escudeiro, vendo aquilo, lhe questionou: por que essas 2 moedas de ouro? Se 2 comuns já satisfaria a necessidade desse mendigo. Ele disse: essas 2 moedas comuns são apropriadas para esse mendigo, mas 2 moedas de ouro é para manifestar a minha grandeza. Deus, Ele se revela a nós não de acordo com a sua necessidade, mas de acordo com a sua grandeza. Ele tem nos suprido, Ele tem dado o perdão e este amor. O amor não conforme nós, o amor dEle, que é mais poderoso. Aleluia. É genuíno. E esse coração está cheio de compaixão para receber os filhos perdidos de volta. Os perdidos na casa e os perdidos que saíram da casa. Outra coisa, nós vemos Isaías capítulo 30, versículo 18 diz: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós. Também ele diz em Salmo 145, 8: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Amém? Ele não está esperando com frieza. Muitos pensam que Deus é um ser indiferente, que tanto faz se alguns buscam a Ele ou se não buscam. Ele anseia por você. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele quer que você seja completamente dele. Ele quer o seu coração, que você entregue o seu coração genuinamente ao Senhor. Segundo, Deus é um Pai que corre. E é a primeira vez em toda a história da humanidade que Deus correu em direção a alguém. E há 2 palavras para correr: uma palavra que é correr devagarzinho, ou uma corrida de 100 metros rasos, uma explosão, uma corrida disparada. Qual dessas 2 você acha que Deus correu? Porque esse pai está representando Deus. Ele não correu devagar. Quando ele viu o seu filho, ele correu rapidamente em sua direção. Mas algo extraordinário é porque os velhos, os idosos antigamente, eles carregavam uma túnica grande, como se fossem as mulheres com vestidos longos. E você sabe, para correr tem que levantar os vestidos, tem que mostrar a parte de baixo que era longa. Era motivo de vergonha. Esse pai, que é Deus, era taxado como alguém que não tinha vergonha na cara, porque o seu filho decretou a morte dele, foi embora, mas ele esperava todos os dias. Os ricos viviam em comunidades por questão de segurança, até hoje é assim, condomínios fechados. E aí quando via o pai observando, talvez alguns compadeciam do pai, amaldiçoavam o menino, outros falavam: esse cara é um besta mesmo. Mas Deus correu, Ele correu em direção. Deus correu quando Jesus veio à terra salvar você. Deus correu e continua correndo em direção a você todos os dias, para te socorrer, para te dar alívio e vida em abundância. Deus é um Deus que corre em direção dos seus filhos. Aleluia. Existe um famoso psicólogo chamado René Spitz. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele relata algumas observações de crianças nos orfanatos. Depois da guerra havia milhares e milhares de órfãos em toda a Europa. Eles tinham dinheiro e pessoas para cuidar, eles tinham dinheiro para poder dar comida, mas eles não tinham pessoas suficientes para cuidar, dar abraço, carinho, amor, afeto. Tinha crianças desde os 3 meses de idade até 3 anos de idade. E essa história é uma história muito triste, porque ele começou a observar que por falta de contato físico, de amor, de abraço, de carinho,
Aquelas crianças passaram a deixar de comer. Algumas ficavam horas observando a parede, olhando para o nada. Começou a ter características. Se não queriam beber, só chorava. Outras choravam compulsivamente, nada as consolavam. Depois do primeiro mês, elas tiveram essas consequências. Algumas não conseguiam dormir à noite. Depois de 5 meses, muitas crianças, depois de chorar muito, 1 ano, máximo 1 ano, elas morreram. Não conseguia receber abraço e carinho. Muito triste o final. Elas morreram não foi por falta de comida. Elas morreram não foi por falta de uma cama, de um cobertor, de um teto. Elas tinham isso. Comiam bem, tinham uma cama, mas elas morreram porque faltava amor, faltava afeto. Quantas pessoas estão frias hoje? Porque não recebem o amor do Pai. Não é porque Deus as ama, mas elas são incapazes de receber. Esqueceram o tanto que Deus ama elas. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. E não é porque Deus não quis manifestar, é porque eles estão rejeitando. E por falta deste amor vão abraçar o mundo. Por falta deste amor querem viver uma vida comum, natural. Algo tão poderoso como uma das maneiras de ser cheias do Espírito é conhecendo o amor de Deus. A Bíblia fala, para ser cheias de toda a plenitude de Deus, precisamos de conhecer o seu amor. Quando você entende que Ele te ama muito, você é cheio do Espírito Santo. Quando você entende que você é muito amado por Ele, você é cheio do Espírito Santo. Ele te ama tanto, mas tanto. Se nós conhecemos este amor, nós não ficaremos tão ansiosos e preocupados e com medo. Ele está cuidando de você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Um pastor conta que a sua filha entrou num estado grave de bulimia e anorexia. Na adolescência ela tinha crises de estar acima do peso, mas você sabe, essa doença, elas comem e devolvem aquilo que comeram, tudo volta, e aquele complexo de inferioridade, e estavam magra ao extremo, e queria ainda perder mais peso, e sofre muito, é muito dolorido essa doença. O pai, com muito clamor, com muito choro, com muita oração, sempre orava para que ela voltasse a comer bem e a ganhar peso, até saúde. Até certa vez que ele foi impelido pelo Espírito de apenas abraçar a sua filha. Ele pegou a sua filha, agarrou e abraçou, e ela se debatia em alguns momentos, mas ele ficou ali por alguns minutos, e ela chorava compulsivamente. Depois foi curada, voltou a comer, ganhou peso, porque ela foi curada com um abraço, com afeto. O abraço do pai cura, o abraço do pai restaura, sara. Você precisa de todos os dias se sentir abraçado por Ele, porque Ele te ama e Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quando o pai correu em direção ao seu filho, a Bíblia diz que ele o abraçou e ele deu muitos beijos. Eu trabalhei um tempo atrás numa granja de porco. Um lugar terrível para trabalhar. Não aguentava mais. Tomava banho, eu cheguei a tomar 3 banhos. Eu tomei banho, enxuguei. Depois eu tive que tomar outro. E tomei outro, porque o cheiro ficava impregnado na roupa, em tudo. Um lugar terrível. E eu pensei a meditar. Aquele menino estava fedendo muito mais do que eu estava, porque ele cuidava dos porcos. Eu só estava no ambiente, ele cuidava dos porcos. Ele desejou comer o que os porcos comiam. Eu pensei, como é que é capaz de um pai
abraçou seu filho, beijou, naquele estado, sujo de lama. Não tinha mais o anel no seu dedo, não tinha mais a sandália nos seus pés, porque passou a ser escravo. Mas o pai o abraçou e o beijou. Eu quero colocar aqui um texto, um vídeo das Olimpíadas de Barcelona em 1992. Na competição dos 400 metros rasos, um atleta estava correndo e ele então sentiu uma lesão, mas o seu pai foi ao encontro dele. Se tiver o vídeo, pode colocar, por favor. Assiste esse vídeo, 2 minutinhos apenas. Polo. Ele te abraça. Este é o seu pai que corre ao seu favor. Aquele filho, ele ficou constrangido com tanto amor que ele esqueceu da corrida. Na corrida da nossa vida que você tem vivido, tem pessoas que sofrem, mas o pai está aqui para te abraçar hoje. Ele é um pai que te cobre de amor, te dá muitos beijos. Este é o pai que beija você, que te abraça, que você possa se revelar, manifestar o seu coração para receber este amor. Ele diz em Romanos 8,15: porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, com medo, mas você recebeu o espírito de adoção, que clamamos Abba Pai. Ele é o seu paizinho. Uma vez uma mulher escrevendo uma história, Pegadas na Areia. Na verdade ela teve um sonho, ela escreveu isso, e nesse sonho, ela passando por momentos de muita tribulação, de muita dor, de muita tristeza, e quando ela olhava para trás, apenas via uma pegada na areia. Tinha 2 pegadas, mas chegou uma hora que uma sumiu, só ficou uma. E ela foi questionar a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou no momento de angústia e tristeza. O Senhor estava comigo, eu vi tuas pegadas, mas chegou um momento que o Senhor foi embora, só ficou as minhas. Mas ele disse: aquelas pegadas que sumiram não foi as minhas, foram as suas, porque eu carreguei você no colo no momento que você não podia mais andar. Este é o seu pai, ele pega você no colo. Fica de pé hoje em nome de Jesus. Sabe, um pastor americano muito conhecido chamado Joy Bailey, na época dos hippies, seu filho abandonou a sua casa, foi embora da casa do pai, foi morar num galpão, usando drogas, sem tomar banho. Ele dormia ali sem coberta, até que o seu pai foi lá, pegou seu filho e deu um beijo, abraçou e foi embora. O filho voltou para casa, se converteu, se tornou um grande pastor, porque ele disse: meu pai foi capaz de vir aqui e me beijar, porque ele estava acordado, ele fingiu que estava dormindo. Ele disse assim: meu pai natural veio cá e me beijou enquanto eu estava sujo, perdido. É sinal que o meu pai celestial me ama muito mais. E ele voltou para casa. Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e que você recebesse este amor. Você não precisa ficar com medo. Você não é escravo, você é filho. Ele trouxe de volta o anel nos dedos do filho, dizendo: eu te dou tudo o meu dinheiro de novo. Eu te dou o cartão de crédito, vá e compre, porque eu pago. Este era o anel. Ele disse: você não é mais escravo, toma aqui a sandália nos seus pés, toma vestes de realeza, vestes novas. E fez uma grande festa. Há uma festa para você. Há uma festa. Volte para Ele, mesmo dentro de casa. Mesmo que você está na casa, volte para o amor do Pai. Volte para a comunhão do Pai. Volte para a intimidade.